Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma. Para aquelas pessoas que não me conhecem, eu presto assistência técnica para pequenos e médios produtores voltados no cultivo de fruta e hortaliça. Hoje venho trazer uma dica, gente, uma dica para qualquer cultura. Meu foco profissional é fruta e hortaliças, só que o que eu vou falar é sobre o solo. Como eu sempre falo, é muito importante fazer análise de solo. Isso é fundamental, porque eu tenho que saber o tipo de nutriente que o meu solo tem para oferecer para a minha cultura. E se não tiver o suficiente, um engenheiro agrônomo competente vai fazer a recomendação do que precisa para melhorar e deixar o solo pronto para oferecer o nutriente que a cultura precisa, até a sua produção e o final do ciclo, certo? Dessa forma, eu consigo ter um equilíbrio. Então eu vou começar de forma correta todo o meu preparo do solo antes do plantio, tá bom? Um ponto muito importante que vocês devem ter observado, caso seja da zona rural ou não. Pessoas que não é muito da zona rural e não tem esse contato, pode ter alguma dificuldade de poder entender. Então aquela pessoa que comprou um sítio, tem um terreno, quer cultivar sua horta, o seu pomar, então preste atenção nesse ponto que eu vou discutir e esclarecer, fazer com que vocês entendam toda essa dimensão, todo esse universo que é o solo, tá bom? E é um ponto que vocês não podem deixar passar desapercebido. Uma comparação que eu faço: o micro-organismo é como se fosse a nossa cozinha. Então a gente tem ali a cozinha, todo mês fazemos a compra mensal para nossa família, né, para nossa casa, e levamos, colocamos na despensa. Só que o arroz, o feijão, a carne, a verdura, vocês não vão pegar do jeito que trouxe do mercado e vai comer, não é verdade? Não, vocês vão passar por um processo de preparo. Você vai preparar esse produto, você vai preparar a minha refeição do dia a dia. E para esse ponto chegar prontinho no nosso prato, é o micro-organismo que vai fazer para a planta. No nosso caso, a gente vai cozinhar a batata, cozinhar a carne, cozinhar o arroz, cozinhar o feijão. Ele vai passar por um processo de calor e vai ficar pronto para a gente se alimentar. A mesma coisa acontece no solo. Sem esses micro-organismos, a planta não consegue absorver esses nutrientes. Entendeu? Não tem como, até mesmo oferecendo adubo químico. Gente, tanto o adubo orgânico quanto o adubo químico, eles precisam passar pelo processo dos micro-organismos e preparar esse alimento para a planta. Sem isso, a planta não consegue absorver de forma alguma. Então, pensem bem, a terra, o solo que vocês cultivam, é onde vai sustentar a planta de pé. E ela vai formar raiz. Aquelas raízes não é só para segurar a planta de pé, impedir que ela caia. Não. Aquela raiz, ela vai absorver a água. Aquela raiz que está ali embaixo do solo e eu não enxergo, ela vai absorver nutrientes. Absorvendo água e nutriente que passou pela minha cozinha, que são os micro-organismos que estão ali. Se eles não transformassem um graveto em carbono, eu não consigo absorver, né? Se eu não quebrar menor, cada vez em frações menores, né, toda essa ligação de carbono que nós temos nos vegetais, a minha planta não consegue absorver. Por isso que nós fazemos compostagem, que eu já falei para vocês nos vídeos passados, que ele é um processo de degradação, apodrecimento de todo o resíduo vegetal feito por quem? Micro-organismo.
E quando a minha compostagem está pronta, eu levo para a planta, ela tem um suco nutritivo maravilhoso para minha planta. Fundamental. Ela não vai se alimentar do micro-organismo, não, ela vai se alimentar do trabalho do micro-organismo de quebrar essas moléculas. O meu alimento que darei para a planta. Entendeu? Então é fundamental a gente olhar para o solo de uma outra forma. A gente tem que olhar no solo e perceber que ele está vivo. Entendeu? Vivo, pulsante, com vários e vários micro-organismos ali se multiplicando, morrendo, nascendo de novo, se dividindo, cozinhando aquela comida para a planta. Então pensem bem, o micro-organismo é o chefe de cozinha que vai fazer um cardápio maravilhoso que a planta vai consumir e assim conseguir se desenvolver. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, como que eu vou conservar essa biologia toda? Todos esses micro-organismos importantíssimos para o nosso cultivo. Eu vou conservar esses micro-organismos como? Lembra que eu falei que eles são sensíveis à luz do sol? Porque eles se desenvolvem embaixo da terra e como eles se adaptaram a um meio que sem a necessidade da luz do sol, elas se mantêm. Sem esquecer, gente, não sei se vocês sabem, os raios ultravioleta são raios que acabam eliminando fungos e bactérias. Só para vocês terem ideia, um exemplo prático, tem muitos restaurantes e até mesmo em hospitais que eles usam lâmpadas de ultravioleta para higienizar, para eliminar todos os germes de talheres e prato. Nossa, Érica, é verdade? Sim, é utilizado hoje pela indústria de alimentos para sanitizar embalagens e assim por diante. Então, o raio ultravioleta que está presente na luz do sol, ela acaba danificando essa biologia que eu tanto preciso. Então, vocês agricultores têm que começar a pensar no quê? Solo nu não pode mais. E se vocês tiverem a necessidade de ter solo nu, então pelo menos onde está o sistema radicular, vocês imaginando ali que através do tronco de uma planta, uma árvore que seja, aqui está todo o meu sistema radicular, que a raiz ela se alastra pela lateral. Ela não só vai pela profundidade, ela vai se alastrando pela lateral também. Então ali onde está a maior concentração de raiz, eu tenho que o quê? Manter coberto com resíduo vegetal, que pode ser resto de roçada. Ah, eu rocei meu quintal, eu tenho um monte de palhada seca. O que eu vou fazer? Vou tacar fogo? Não, não taquem fogo. Coloque embaixo das plantas, na linha de plantio da sua horta, embaixo das copas das minhas frutíferas. Ou seja, toda aquela folha que cai das plantas frutíferas, deixe ali, fazendo essa camada de matéria orgânica, protegendo o solo. Principalmente por dois fatores. Primeiro, da radiação solar, que no caso seria os raios ultravioleta. Segundo, da desidratação da água tão preciosa que eu preciso para que a planta consiga sugar esse nutriente. Porque se eu não tiver água aonde está diluído todo esse nutriente que o meu micro-organismo ali no solo quebrou, fatiou, fritou, cozinhou e disponibilizou para a planta, de nada vai adiantar sem água, tá? Outro ponto muito importante, esses micro-organismos, eles precisam de condições, além de ser protegidos pela luz do sol, outras condições é o quê? Façam análise de solo, corrija a acidez do solo. Muito ácido, o micro-organismo ele também não vai conseguir se multiplicar. Ou seja, vocês não vão ter
vários cozinheiros para poder oferecer para a sua planta a comida que tanto ela precisa. Não se esqueçam que esses cozinheiros, eles estão presentes em todo o solo. Em todo o solo. Só que se eu tiver, pela minha análise de solo, meu solo muito ácido, ele não vai conseguir desempenhar o seu papel que tanto precisa. Ele não vai conseguir preparar essa comida, tá? Então, se eu tenho acidez alta, minha população de micro-organismo baixa, porque ela vai ficar somente aquela quantidade bem pequenininha trabalhando. Então, imagina se você tem uma cozinha industrial que precisa alimentar 2.000 bocas, tá? E eu só tenho 2 cozinheiros. Como que eu vou fazer essa comida chegar só com 2 cozinheiros para 2.000 bocas para ser alimentado? Não vou conseguir. Vai demorar muito mais tempo para eu preparar essa quantidade toda. A mesma coisa é o micro-organismo que está ali no solo. Se eu tiver pouca quantidade de micro-organismo, porque meu solo está ácido, eu não vou conseguir cozinhar e preparar a comida para toda a raiz que está distribuída ali no solo, em torno da planta. Não é verdade? Então, assim, eu não consigo atender a demanda que eu preciso. Então, para isso, gente, eu preciso observar. Então, o que mais eu necessito para poder oferecer para minha planta? O que mais eu vou precisar para eu oferecer condições para essa minha planta absorver e manter o meu micro-organismo no solo? Você vai precisar do quê? Você tem que ter uma boa adubação. Você tem que ter a quantidade certa de calcário para poder diminuir essa acidez. Por isso que é muito importante fazer a análise de solo. Tem gente que pensa assim, minha terra não presta. Minha terra não presta por quê? Eu jogo adubo e ela não vai, as plantas não andam, não desenvolve, não consegue produzir nada. Fica ali pequenininha e puf, morre. O que eu faço? Será que você jogou calcário? Será que a acidez está controlada? Está baixa? Será que a minha planta tem quantidade suficiente de micro-organismo ali para fazer a minha comida? Será? Como que vai acontecer? O que eu vou conseguir oferecer para minha planta se eu não vou ter cozinheiro? Entendeu? Então são esses pontos que vocês têm que observar. Pontos cruciais que vocês têm que ouvir, observar. Porque assim, meu pai sempre falava, se a gente ficar em silêncio, a gente consegue ouvir a natureza. Se você observar, ela vai te mostrar do que precisa.